Vamos bater um papo agora com ele? Já estava prometendo desde o começo do programa para a gente entender quais são as mudanças. A nova CNH que chegou diferente, com novo visual, inclusive, e com algumas particularidades para a gente entender e não ser pego de surpresa. Quem está com a gente é o Ademir Rafael dos Santos, que é advogado especializado em Direito do Trânsito e presidente da Comissão de Trânsito da OAB. Seja bem-vindo. Obrigado, Regiane. Tudo bem? Prazer estar aqui com você, uma boa tarde a todos. Espero que a gente consiga aí esclarecer muitas dúvidas, porque tem muita, né? Sim, inclusive você que está em casa, quer participar com a gente, fazer alguma pergunta a respeito desse assunto, @Revista da Cidade TV, pode mandar aqui no Instagram. Vamos começar mostrando, então, logo de cara, o novo visual, porque ela já está diferente, só de olhar para ela a gente já percebe, né, doutor? Mudou bastante, é um visual bem auto-intuitivo, né? A gente percebeu que eles tiraram um pouco dos caracteres e colocaram mais imagens, uma condição que você bate o olho e já consegue identificar a condição do condutor. Isso facilita, inclusive, até o agente de trânsito quando ele vai fazer uma fiscalização aí. Ah, então facilita para todo mundo, né? Facilita para todo mundo. Inclusive para o agente ter mais agilidade na hora da fiscalização. Com certeza. Então a gente tem aí uma imagem do antes, uma imagem do depois, inclusive os tons de verde também estão diferentes, Mudaram bastante, né? Mudou um pouquinho aí a questão das cores, né? Permaneceu o verde e agora tem o amarelo e o azul também, né? Para dar uma característica bem brasileira, na nossa Carteira Nacional de Habilitação. Das nossas cores. Mudou também a questão de hologramas para fins de identificação de um documento, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Então a gente sabe que a criminalidade vai evoluindo também, infelizmente, né? Junto com as evoluções tecnológicas, os criminosos também acompanham, né, doutor? Então essas questões de holograma no documento facilitam para que o poder público, o agente de trânsito, ele identifique se o documento é falso ou verdadeiro. Saiba que aquela é uma carteira original, né? Sim. Então a disposição das informações também tiveram uma pequena mudança, né? Eles mudaram de uma forma mais intuitiva e que fique mais distribuída na carteira de habilitação. E além disso tem a questão das imagens. Então na categoria, cada categoria, então por exemplo, categoria A, que é para um motociclista, tem lá um desenho, um ícone da moto do lado. B para veículo. Então isso facilita inclusive para a identificação mais rápida, né? Então, se eu posso dirigir moto e um automóvel, veículo 4 rodas, já tem lá o desenho da motinha, eu tenho o desenho do veículo lá. Entendi. Caminhão e assim por diante. É claro que a autoridade sabe isso, né? Mas nós, né, o cidadão comum, não precisa ficar decorando quais são as letras, o que cada uma significa. Verdade, isso simplifica bastante aí. Tá certo. Agora, o que são essas letras, né? Teve a inserção das letras P e D também para identificar essa permissão. O que é isso? Como que funciona? Quando a pessoa ela vai tirar o documento de habilitação dela, ele passa por um estágio probatório, digamos assim. Ele vai trabalhar, então, com a questão do... É um período de prova, que é 1 ano, são 12 meses. Tá. Depois desses 12 meses, aí ele vai pegar o documento de habilitação definitivo, que seria a carteira de habilitação propriamente dita. Então, o primeiro ano é uma permissão para dirigir, ele não cometeu nenhuma infração grave, gravíssima ou 2 médias, aí ele pode, depois de 1 ano, pegar o documento definitivo. Isso para motoristas novos, para quem está tirando a carteira agora, novos. ou para quem também perdeu a carteira por excesso de pontos e alguma coisa nessa linha e está fazendo Não, aí nova? Somente para quem entrou no sistema mesmo, a primeira habilitação. Então, por 1 ano, a pessoa fica com o P de provisório. Isso. E não pode ter nenhuma multa grave, nem gravíssima, ou nem 2 médias. Isso. Tá. Antigamente, essa informação, ela vinha com a data da permissão, né? E aí a gente tinha que fazer a conta lá. Agora, com a letra P e a letra D, fica mais fácil, né? Então ele já sabe se é permissionário ou se o documento é um documento definitivo. E se no caso ele teve alguma dessas infrações, o que vai acontecer? Se ele cometer no período de prova, né, nesses 12 meses, alguma dessas infrações, uma grave, uma gravíssima ou 2 médias, ele vai ter que passar pelo processo de habilitação novamente. Vai voltar para a autoescola, fazer tudo de novo. E aí pegar, quando sair, uma provisória novamente por 1 ano. Tá. Volta tudo do zero. Eita, tem que andar na linha, né, gente? Tem que andar o certo. E também entra agora uma nova informação a respeito do uso ou não de óculos, né? Informações médicas desse condutor. Essas informações, elas sempre constaram da CNH. Só muda um pouquinho a disposição de como ficou. E são códigos realmente que aí o agente de trânsito ele vai ter uma tabela, ele vai identificar. Por exemplo, quem tem a necessidade de usar lentes ou óculos é o código A. Então vai vir lá um campo
com a letrinha A lá. Então ele vai saber se a pessoa precisa ou não das lentes de contato. Porque daí ou do ele é óculos. obrigado a estar com o óculos ou com a lente, ou se isso tiver escrito ali. Sim. Ou então, por exemplo, uma pessoa portadora de alguma necessidade, ela tem uma dificuldade com a mão. Então, no volante vai ter o que a gente chama de pomo, né? Que é um dispositivo que ajuda ele a fazer a manobra. Então, aí vem lá a informação que o volante tem que ter algum dispositivo, ou que o veículo tem que ter um câmbio automático e assim por diante. Todas essas restrições que são colocadas no prontuário do condutor, vai ser esse código que vai aparecer na CNH dele. Tá. Tivemos uma mudança também com relação à validade, né? O período de expirar essa carteira. Vamos colocar na tela para você entender melhor? Até os 49 anos ela vai valer por? 10 anos. 10 anos, tá. Então, só para a gente contextualizar, na lei antiga, todo condutor, a validade da CNH era de 5 anos. Era de 5 anos, 5 anos, e aí o pessoal mais experiente, né, os mais idosos um pouquinho, eram de 3 anos. E agora, com a nova atualização, né, por meio dessa lei, são 10 anos até os 49 anos. Tá. Né? Então, 10 anos de vigência. Lembrando, a validade não é só da CNH. A gente costuma falar popularmente a validade da minha CNH, mas o que tem validade realmente é o documento, o exame médico. Então, Sim. aquele exame médico, o exame clínico que ele faz, né? Isso tem que ser renovado. Isso. Tá. Então, são 10 anos para quem tem até 49 anos de idade. De 50 a 69, aí passa para 5 anos. E de 70 para cima, aí são 3 anos. Aí são 3 anos, mas é sempre só o exame médico. Isso, é o Não exame precisa médico. passar pelo processo todo de novo. Não, aí é só a Tá. renovação normal, o exame médico, e para quem exerce atividade remunerada, o psicotécnico também. Uma outra questão que é importante a gente ficar atento é com relação à flexibilização da pontuação, né? Sim. A gente teve um limite de pontos também que foi alterado, né, doutor? Explica pra gente, essa por mudança favor. foi significativa e bem interessante, é benéfica para o cidadão, se ele souber conduzir a situação. Porque era ele- bem enxuto antes, né? Era bem enxuto. 20 pontos você comete assim muito fácil. Infelizmente, né? Não deveríamos Não. cometer nenhuma infração, mas infelizmente no trânsito caótico que a gente vive, muitas vezes até por falta de sinalização ou alguma adequação da via, acaba acontecendo. Né? Então o que era 20 pontos para todo mundo, né, para ser penalizado com uma suspensão do direito de dirigir, hoje passou inicialmente para 40 pontos. Porém, 40 pontos nesse conjunto de infrações não pode ter nenhuma infração gravíssima. Tá. Então, a infração de 7 pontos não pode ter nenhuma. A gente está falando sempre desse período de 1 ano. Sim. Tá. Aí de 1 ano, aí no caso não é 1 ano lá do permissionário, aí é para qualquer um Pra mesmo. qualquer um, Isso. sim. É um bloco de 12 meses, então se conta, nós estamos no mês de março, não é isso? Então, de março para trás, 12 meses e computa-se esses pontos. Ah, fica contando. Eu ia perguntar Sempre- isso também. Não é o ano que estamos vivendo, Não por é o exemplo, ano 2023, civil. não é isso. Não. Tá. É sempre da data que nós estamos, 12 meses para Então trás. eu não posso bater 40. Se bateu 40 pontos, eu vou contar daí Isso. desse momento em que eu peguei esses 40 pontos, consegui juntar os 40 pontos para trás. Isso, Entendi. e aí o órgão ele vai instaurar um processo de suspensão do direito de dirigir. Tá. 40 pontos, então não posso ter nenhuma infração gravíssima. De 7 pontos. Se eu tenho uma infração gravíssima, 7 pontos, aí esse total seria para 30. Né? Então, se dentro desse bloco de 12 meses, as infrações que eu cometi possuírem uma de 7 pontos, então aí vai para 30 pontos, então Tá. um ponto. E se eu tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, volta para o que era aqui. 20 pontos. São 20 pontos. Tá. Lembrando de uma questão interessante que hoje o profissional, né, do volante, aquele que exerce atividade remunerada, ele vai poder computar os 40 pontos independente da gravidade da infração. Então tá. quem tem, e uma informação importante, né, esse exerce atividade remunerada, muitas pessoas me procuram falando, eu tenho carteira assinada, eu dirijo, eu preciso dirigir no meu trabalho. Mas não é isso. A comprovação é no documento de habilitação. Vai ter lá uma sigla EAR. Exerce atividade remunerada. Tá. Para colocar isso, ele vai, além do exame médico, fazer o psicotécnico, né? E tem alguns exames, né? O toxicológico. E aí ele vai ter essa classificação. Que fica explicado na carteira. Fica explícita na Tá, carteira de explícito na habilitação. carteira. E aí ele vai poder cometer 40, Até 40 pontos, pontos. independente da gravidade. Sendo gravíssima ou não. Informação Isso. importante é essa Sim. para todos os profissionais, né? Cada vez mais a gente vê as pessoas entrando em
não só motoristas de aplicativo, mas empresas também, Sim. né? Então não adianta ter só carteira de trabalho comprovando que é verdade. motorista. Não, tem que ter lá na carteira de habilitação Importante. mesmo. E é sempre bom lembrar, né, os valores, né, o que dói no bolso no momento de tomar uma multa. Na infração leve, no caso, aí temos R$ 88,38, né? 3 pontos na carteira. Infração média, R$ 130,16, 4 pontos na carteira. Na infração grave, R$ 195,23, 5 pontos na carteira. E a gravíssima, R$ 293,47, 7 pontos na carteira. Você já come um monte de ponto de uma vez só, né? Tem uma situação interessante, Rê, nessa questão dos valores, que existem algumas infrações que, devido à gravidade da conduta, esse valor ele é agravado. Então nós temos aí o fator agravante de 5, 10 e até 20 vezes o valor. É mesmo? Então, por exemplo, uma multa de alcoolemia, ela é 10 vezes o valor. Então ele vai pagar lá em torno de 2.900 e alguma coisa, né, o valor cheio, arredondando quase R$ 3.000 numa multa. Eu acho que tinha que ser até mais. É verdade. Né? Porque é tão grave beber e dirigir, né, gente? Uma coisa tão... Deveria estar banido, né, completamente do comportamento dos motoristas. Bom, agradeço demais a sua presença aqui. Excelentes esclarecimentos pra gente. Ademir Rafael dos Santos, que é advogado especializado em Direito do Trânsito e presidente da Comissão de Trânsito da OAB. Você pode fazer contato também através do @Trânsito na Prática. @Trânsito na Prática. Obrigada, viu, querido? Eu Até que uma agradeço, próxima. Rê. Estou à disposição aí. O trânsito é um tema muito interessante aí. A gente precisa realmente propagar essas informações para o cidadão. Estamos à disposição, tá bom? Importantíssimo. Obrigada, viu, Obrigado querido? Até você. uma próxima. Até.